Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann, um norte-americano muito polêmico que está processando Magnus Carlsen em 100 milhões de dólares, o Chess.com, Nakamura, pegou uma galera aí e processou todo mundo. Por quê, Rafa? Ele no passado usava cheat no xadrez online, ele assumiu ter feito isso, no entanto no xadrez presencial ele conquistou grandes vitórias, ele venceu o Magnus Carlsen no online, depois venceu o Magnus Carlsen no presencial e a turma começou a ficar desconfortável, Caruana, Nepo, tantos jogadores, Firuja, começaram a ficar muito desconfortáveis com o Hans Niemann. Ele falou, vamos parar com essa brincadeira, processou todo mundo ficou quieto, ninguém falou mais nada. E a questão é, será que esse cara é bom mesmo, né? Bom, uma coisa a gente pode ter certeza, eu já fiz até um estudo ali bastante aprofundado sobre isso, inclusive o próprio Ricardo Nakamura leu meu estudo no canal dele, né? O estudo onde eu comprovo ali, trago dados onde mostra que o Hans Niemann é um jogador inconsistente, né? Ele tem um rating alto, mas joga muitas vezes como... Ele tem 2.700, joga como de 2.500, essa foi a conclusão do meu estudo ali que foi publicado. E que foi lido ali no canal do Ricardo Nakamura, né? E a verdade é essa, ele é muito inconsistente. A gente vai ver uma pérola aqui que ele jogou contra o Richard Laporte, jogador húngaro que já teve mais de 2.800 de rating de rápidas. E aqui a gente vai ver uma partida rápida do Hans Niemann contra ele. Mas o Hans Niemann também nesse campeonato mundial que ele jogou, teve partida que ele perdeu em 12 lances, pendurou peça, pendurou torre. Olha, por isso que ele é um jogador realmente, né? Aí a turma brinca, ligou o cheat, desligou o cheat, acabou a bateria, né? Não sei o que e tudo mais, né? Mas a verdade é que ele é um jogador bastante inconsistente e de vez em quando traz pérolas e de vez em quando joga tudo por água abaixo. Vamos dar uma olhada numa pérola de Hans Niemann? Vamos nessa! Campeonato Mundial de Xadrez Rápido, 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Richard Laporte, a lenda do xadrez húngaro, abre aqui com E4, temos aqui E5 e depois de bispo C4, a abertura do bispo, o Hans Niemann segue com o cavalo aqui em F6 atacando o peão central. D3 protege, cavalo C6 traz o cavalo para o jogo, cavalo C3 desenvolve. E aqui o Hans Niemann vai para o segundo lance do cavalo na abertura. Pode isso? Os grandes mestres podem, né? Os grandes mestres podem. Em geral, você vai querer aqui desenvolver peça, né? Jogar um bispo B4, jogar um bispo C5, né? Desenvolver o bispo, preparar para fazer o roque. Mas aqui o Hans Niemann aproveita que o peão de E5 não está atacado e vai atrás aqui do bispo. Ele quer ganhar o par de bispos, né? Vamos ver que legal, bispo B3, cavalo por B3, A por B3. Ganhou o par de bispos aqui o Hans Niemann. Como ganhou o par de bispos, Rafa? O Richard Laporte, ele tem um bispo ainda? Pois é, não tem mais o par, né? Então não é que não tem mais o par, perdeu os dois. Perdeu um, já não tem mais o par, né? E o Hans Niemann tem aqui o par de bispos. Isso é importante? Muita gente fala que muita gente fala que não é tanto assim, mas enfim. A partida segue aqui com D6 protegendo o peão, um lance que choca à primeira vista porque prende o bispo, né? É interessante ver o jeito do Hans Niemann jogar. E o Richard Laporte já segue com F4 atacando. Peão toma, bispo em E7, jogando timidamente por enquanto aqui o Niemann. Cavalo F3, roque também aqui pelo Richard Laporte e aqui D5, mexendo aqui o peão mais uma vez, que interessante a abertura aqui do Hans Niemann. E5 foi jogado pelo Richard Laporte e agora cavalo E8 aqui, né? Então, o que o Hans Niemann conseguiu até agora? Colocar quase todas as peças na primeira e na segunda horizontal e o Richard Laporte já tá aqui na quinta horizontal, é interessante de observar isso, né? Tirando o peão aqui do Hans Niemann, claro que é a exceção. A partida seguiu aqui com D4 e por incrível que pareça, galera, o computador já começa a dar uma pequena vantagem para as negras nessa posição, com o bispo aqui em F5. É muito difícil de entender o jogo de xadrez. O cidadão tá todo recuado aqui, o computador tá falando, as pretas estão melhores, né? Vai entender, as brancas dominaram o centro, desenvolveram todas as peças, já tem uma torre ativa, as pretas estão ligeiramente melhores, diz o Stockfish. Bom, aqui a partida seguiu com o bispo em F5, o rei H1 foi jogado pelo Richard Laporte e agora C6 aqui pelo Hans Niemann, né? Trazendo de uma vez por todas a proteção para o peão central aí de D5, dando a casa de C7 para o cavalo vai lá para E6, C6 é um lance gigante, A partida seguiu com o cavalo em E2 e o cavalo vai lá para C7. Cavalo G3, manobrando, perseguindo o bispo volta para G6. E depois de C3, o cavalo finalmente vai para sua casa aí de E6. Bispo E3 e aqui o Niemann solta o braço, agora sim, manda a bala no F5, já ameaçando um garfo poderoso aqui.
O Richard Laporte não vai permitir. Toma aqui em F6 en passant. O que é isso, Rafa? Não entendi o que aconteceu aqui. Ele tá roubando. Vai estudar en passant. Chama en passant esse movimento aqui do xadrez, tá bom? Põe aí no Google, vai estudar en passant. Eu já fiz vídeo ensinando isso daí também. Vai procurar, ninguém tá roubando aqui não. A partida seguiu com o bispo por F6 e agora B4 aqui pelo Richard Laporte. Provavelmente querendo fazer um ataque aqui com B5 daqui a pouco, né? O Hans Niemann já ataca ali na ala da dama, joga um A5, o peão toma, torre toma, dama toma, e o cavalo vem para casa de E5. Legal, o Hans Niemann decide devolver o par de bispos, ele faz bispo por E5, e depois de torre F8, cheque primeiro, cavalo F8 e D por E5, a gente tem essa posição aqui, onde o Hans Niemann tem uma maioria de 3 peões contra 2 peões aqui na ala da dama, e o Richard Laporte tem um peão passado, é um peão isolado também. O peão isolado é aquele que não tem outros peões nas colunas adjacentes para ajudá-lo, né? Então ele é um peão isolado, em nenhuma casa anterior ele é um peão isolado, né? Em nenhuma casa nas colunas adjacentes tem um peão. Então ele é um peão isolado, mas ele também é um peão passado, porque também não existem peões adjacentes e nem na mesma coluna das negras, o que significa que ele não tem impedimento, né, de peões para poder avançar. Interessante, um peão polêmico. A partida seguiu com dama em A2, agora aqui pelo Hans Niemann. Richard Laporte protege em B2 com dama C1 e o Hans Niemann segue agora com dama C4, né? Esse lance fica de olho aqui na casa de F1, meio que amarra aqui a dama na fileira do fundo. Ah, mas o cavalo também tá cuidando de F1. Tem razão. A partida seguiu com dama em A1 e é agora por isso que o Hans Niemann segue agora com H5, galera. É o seguinte, a dama em A1 prometeu invadir o milharal, como diria o mestre Molina. A dama quer invadir o milharal. H5 faz várias coisas, elimina possibilidades aqui da casa de fuga para o rei se precisar, mas mais do que isso, mais de tudo, quer cutucar esse cavalo aqui para poder dar checkmate, né? E agora, o que dá para fazer? Será que dá para jogar um H4 para parar esse peão? Não dá, dama por H4, você chora e sai do tabuleiro, né? Então abandona porque não dá mais, né? Então a partida seguiu aqui com dama em A8, o Richard Laporte vai para uma ideia sensacional aqui, sensacional dama em A8, pelo seguinte, o computador fala que é um erro, tá? Mas a ideia de um jogador que já teve mais de 2.800 de rating é espetacular, tá? Por quê? Qual a ideia de dama 8? Se H4 agora, o Richard Laporte ele quer jogar E6 aqui, olha que lindo isso, né? E o cavalo tá cravado, e além de tudo E7 tá chegando. Por exemplo, se H por G3, E7. Ah, mas eu vou dar mate, não dá nada, o bispo volta. Ah, mas eu capturo o peão, vou dar mate no próximo, não dá nada. Dama toma com cheque, né? Aqui teria que trocar as damas e o Richard Laporte simples assim teria se defendido, né? E aqui um peão a menos, bispos de cores opostas, com certeza o Richard Laporte consegue empatar aqui esse final, né? Então dama 8 traz uma ideia muito forte aqui do Richard Laporte, é uma ideia realmente espetacular. Agora, o que ele não contava era com o lance mais espetacular ainda do Hans Niemann, um lance chocante aqui, é o único lance bom aqui das negras e o Hans Niemann faz esse lance genial aqui, D4. Rafa, não entendi esse lance, o que ele tá fazendo? Tá atacando o bispo? Não. Ele tá defendendo a casa de E6, né? Um lance aqui maravilhoso, maravilhoso aqui do Hans Niemann. Agora não dá mais para jogar E6 por conta de dama por E6, o ponto todo é esse, né? E não peão por bispo aqui, por conta de E7 e as brancas têm um forte contra-jogo. A ideia de avançar aqui o peão com D4 é para poder combater E6 com dama por E6, né? E aqui as pretas estão melhores. Então espetacular aqui o lance do Hans Niemann, D4, finíssimo, combater dama A8 com D4, a gente vê que a partida é realmente sofisticada, né? A partida seguiu com bispo por D4 e agora sim H4 atacando o cavalo. E agora, o que fazer, né? Aqui tá vindo esse ataque, aí você pode falar o seguinte, ah, mas não é checkmate, mas o ponto é para onde vai o cavalo, né? O cavalo está sem casa, o ponto todo é esse, né? Por isso a partida seguiu aqui agora com B3, o Richard Laporte tenta desesperadamente alguma coisa, atacar aí a dama. Aqui a ideia, né, aqui a ideia mais uma vez, B3 foi uma ideia bem interessante, é combater dama por B3 aqui com E6 agora, que legal, né? E se dama por E6 o cavalo consegue escapar, a ideia toda é essa, né? E não E6 direto aqui, mas por que o B3 e não E6 aqui direto?
porque aqui dama por E6 e o cavalo, se jogar cavalo aqui em F1, tem dama em E1 aqui atacando o cavalo e não tem defesa, né? Ô Rafa, e o B3? Eu não entendi de novo. Vamos tentar entender que essa turma é sofisticada demais. Você falou que isso daqui agora é E6 e agora dá pra jogar cavalo F1. E agora, não dá pra jogar dama E1? O ponto todo é o seguinte, galera. B3 abriu essa diagonal, a turma é espetacular, né? E aqui teria dama em A2 com cheque. O ponto todo é esse, né? E aí, enfim, a dama, se você proteger aqui com o cavalo, né? Depois o bispo volta, se você capturar um cavalo, cai o outro, cai o cavalo também, né? Do Hans Niemann, complicado, sofisticado, né, galera? E eles veem tudo isso muito rápido, né? Por isso que é impressionante de ver essas partidas, é bem sofisticado. E se você cobrir com o bispo, por exemplo, a dama volta para ajudar, né? E aqui, então, o Richard Laporte, por isso B3 foi um lance genial, né? Vamos voltar aqui no B3, por isso B3 foi um lance genial para poder jogar E6 e depois o cavalo voltar e depois ter cheque aqui em A2 e a dama poder ajudar para salvar a peça, né? Essa turma tem recurso demais, demais. No entanto, o Hans Niemann vai mais uma vez para o melhor lance da posição. Ele combate essa terrível ideia com o lance dama em F7, o melhor lance da posição. Hans Niemann gasta 1 minuto para enxergar tudo isso e descobrir que dama F7 é o melhor lance, além de tudo defendendo aqui em B7. O cavalo continua atacado e agora o Richard Laporte segue com E6 atacando a dama. Ele quer de alguma forma conseguir alguma compensação pela peça. Dama por E6 foi jogado e agora dama por B7. Vai cair o cavalo. O Hans Niemann segue aqui com dama em E1, cheque. E depois de bispo G1, agora sim peão por cavalo. E nessa posição, meus amigos, Richard Laporte abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que partida foi essa, né? Que partida foi essa? Isso numa partida rápida é impressionante o nível desses caras, né? E aqui o Richard Laporte ainda ficou na dúvida se ele continuaria, porque dama toma peão, 2 peões passados, quem sabe vale por uma peça aqui, né? Tem alguns peões a mais. O problema, galera, é que dama por C6 está vindo peão por peão, ameaçando todo tipo de checkmate, né? E se você capturar de rei, leva mate aqui em H4, né? Então o ponto todo é esse. Além de tudo, tem essa finalização, por isso que nessa posição o Richard Laporte abandona aqui a partida. Que é isso? Hans Niemann, capaz de produzir pérolas como essa e perder em 12 lances, também é um jogador realmente muito, muito polêmico. O Hans Niemann, muito diferente de tudo que já existiu na história do xadrez. Temos aqui o 97% de precisão aqui para o Hans Niemann. Não cometeu nada, jogou de uma maneira impecável, seria uma precisão altíssima até mesmo para uma partida pensada, né? E aqui 91% de precisão para o Richard Laporte, jogou bem demais, Mas dama em A8 não poderia ter jogado, né? Ô Rafa, o que ele teria que ter jogado? Vamos voltar aqui no tabuleiro, ó. Ele teria que ter jogado ao invés de dama em A8, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui, dama em A8 foi jogado, né? A melhor defesa aqui das brancas não seria jogar com dama em A8 e sim jogar com dama em F1. Esse seria o recurso. Aqui foi aqui que perdeu o jogo, o Richard Laporte, né? E aqui o jogo vai embora, galera. Tudo pode acontecer. As pretas podem querer continuar pressionando. A dama C1, por exemplo, poderia defender aqui o peão. As pretas ganham um tempinho para jogar H4, H3 e por aí vai. Pretas melhores, mas as brancas ainda lutam, né? Aqui não tá muito claro como é que se vence aqui de negras ainda, né? Mas é isso, esse é o xadrez, né? O Richard Laporte veio por uma ideia fantástica da minha 8, mas na prática o Hans Niemann acabou encontrando o avanço do peão, depois jogou dama em F7, quer dizer, jogou de maneira perfeita e não deu nem pra essa lenda do xadrez húngaro, Richard Laporte. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!